queridos alunos e alunas. Na aula de hoje iremos estudar as substâncias. As substâncias. Substância química é cada uma das espécies de matéria que constitui o universo. Como matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, com massa e volume, logo, podemos concluir que substância está em todos os lugares e por todo o universo. As substâncias químicas podem ser classificadas de duas formas. Primeiro, quanto ao tipo de ligação que as forma e, segundo, quanto ao número de elementos químicos que participam na ligação. Vamos estudar cada uma dessas classificações. Como vimos na imagem anterior, substância química é cada uma das espécies de matéria que constitui o universo. E vimos também que as substâncias químicas podem ser classificadas de duas formas. A primeira quanto às suas ligações e a segunda quanto aos seus elementos químicos. Vamos, agora, estudar as substâncias quanto aos seus tipos de ligações químicas. Quanto ao tipo de ligação química, as substâncias são classificadas em iônicas, covalentes, ou moleculares, e metálicas. De forma simplista, podemos analisar a tabela abaixo da imagem e verificar suas principais diferenças. Nas ligações iônicas, existe uma força que mantém os íons unidos quando o átomo cede, definitivamente, um ou mais elétrons para outro átomo. Como no exemplo, o sal de cozinha ou cloreto de sódio, de fórmula NaCl. Nas ligações covalentes, ou moleculares, ocorre a união entre os átomos estabelecida por pares de elétrons trocados entre um átomo e outro, ou seja, uma espécie de compartilhamento de elétrons. Como o que ocorre com a molécula de água, ou H2O. Do exemplo mostrado. E, nas ligações metálicas, ocorre uma força causada por uma espécie de nuvens ou mar de elétrons livre, que mantém unidos átomos de um mesmo metal. No exemplo, o ouro. Vamos aprender agora os diferentes tipos de classificação dos átomos para depois voltarmos para entendermos melhor os tipos de ligações químicas. Estamos vendo que as substâncias fazem ligações químicas, e essas ligações químicas podem ser do tipo iônicas, tipo covalentes ou moleculares, e ainda, do tipo metálicas. Porém, vamos estudar algumas particularidades dos átomos de formas gerais. Vamos lembrar que átomos são os elementos químicos organizados na tabela periódica. Algumas observações referentes aos átomos e suas ligações. Todos os átomos procuram a estabilidade. Na natureza, os elementos químicos estáveis são os gases nobres: hélio, niônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. São gases nobres os elementos químicos que apresentam, eletronicamente, a última camada de valência, de elétrons com valor 2, hélio, ou 8, os demais. Eles não têm afinidades com outros átomos e nem entre eles mesmos. Não formam cátions, íons positivos, nem ânions, íons negativos. Todos os demais elementos químicos que apresentam outro valor em sua camada de valência são considerados instáveis e propícios às ligações químicas. Átomos instáveis querem tornar-se estáveis. Essa instabilidade facilita a união, ligação química, entre os átomos. Desta união, ligação química, resulta as moléculas. As moléculas unidas, ligadas, formam a matéria da natureza. E, matéria, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, apresentando massa, peso, e volume, tamanho. Então, como todos os átomos, com exceção aos gases nobres, querem se estabilizar na natureza, é por essa razão que um átomo consegue se ligar a outros. Vamos agora continuar com algumas particularidades dos átomos. Outras observações referentes aos átomos e suas ligações. Podemos classificar os átomos como metal e não metal. Os átomos classificados como metais são aqueles que em sua última camada de elétrons, camada de valência, CV, após feita a distribuição eletrônica, apresentam os números 1, 2 ou 3 elétrons. E, por conter poucos elétrons na camada de valência, tendem a doar elétrons, perder, e tornam-se íons positivos, sendo chamados de cátions. Já, os átomos classificados como não metais
são aqueles que em sua última camada de elétrons, camada de valência, CV, após feita a distribuição eletrônica, apresentam os números 5, 6 ou 7 elétrons. E, por conter muitos elétrons, tendem a receber elétrons, ganhar, e tornam-se íons negativos, sendo chamados de ânions. Observação: essa perda ou ganho de elétrons entre os átomos, tem como objetivo principal, promover a estabilidade dos átomos, fazendo com que suas últimas camadas eletrônicas, as camadas de valências ou CVS, tenham 8 elétrons em cada um dos átomos ligados, assemelhando-se às camadas de valências dos gases nobres. E, desta forma, essas, agora, moléculas, pois são formadas por 2 ou mais átomos, estariam estáveis na natureza. Lembre-se, a instabilidade dos átomos é que possibilita a ligação entre eles, tornando os átomos moléculas estáveis. Nesta imagem, podemos observar as diferenças básicas entre os átomos considerados metais e os átomos considerados não metais. Os átomos metais têm sua camada de valência, CV, de elétrons com 1, 2 ou 3 elétrons, e, por consequência, preferem perder estes elétrons, doar. Ao doar seus elétrons, esses elementos tornam-se positivos, já que perderam carga negativas, e tornam-se íons positivos, de nome cátions. Já os átomos não metais têm sua camada de valência, CV, de elétrons com finais 5, 6, 7 elétrons. Por preferência, querem receber, ganhar, elétrons. Como recebem mais carga negativas, tornam-se íons negativos, sendo chamados de ânions. Algumas considerações sobre alguns átomos ou elementos químicos específicos. Os elementos de camada de valência 4, como o carbono, geralmente fazem ligações covalentes, ou seja, não ganham nem perdem elétrons, preferem compartilhar, mas caso seja necessário tornar-se íons, sua preferência é em receber, podendo ser considerado, didaticamente, como um não metal. O hidrogênio aparece na família 1 da tabela periódica porque possui apenas um elétron na sua camada eletrônica, assim como os demais elementos dessa família, metais alcalino-terrosos. No entanto, as características e propriedades químicas do hidrogênio são totalmente diferentes das dos metais alcalino-terrosos. E, portanto, o hidrogênio é classificado como não metal ou ametal. Desta forma, muitos classificam o hidrogênio de outra forma. Outras classificações não consideram o hidrogênio como não metal, mas como um elemento atípico que é classificado separadamente, pois ele tem a capacidade de ligar-se a metais, e a metais, não metais. Nesta imagem, podemos analisar os 3 tipos principais de ligações químicas. O tipo de ligação iônica, o tipo ligação covalente, e o tipo ligação metálica. Nas ligações iônicas, os átomos dos elementos químicos que participam da ligação iônica devem apresentar, obrigatoriamente, a natureza de ganhar ou perder elétrons. Assim, a ligação iônica pode ocorrer entre um metal e um não metal, ou também chamado de ametal, ou entre um metal e o hidrogênio, elemento atípico da natureza. Podemos dizer, também, que ocorre entre um cátion, íons positivo que perdeu elétrons, com o ânion, íons negativo que recebeu elétrons. Neste exemplo, o sal de cozinha. Observe que um dos elétrons da última camada do sódio, de símbolo químico Na, cede elétrons para o cloro, de símbolo químico Cl. Desta forma, o sódio, Na, fica positivo, sendo chamado de cátion. Enquanto o cloro, Cl, negativo, denominado ânion. Na tabela central, está representado o tipo de ligação covalente ou molecular. Observe que, neste caso, a ligação química se dá entre um não metal e não metal ou, entre o não metal e o hidrogênio, sempre lembrar que o hidrogênio é um elemento atípico. No exemplo da tabela, a união se dá entre 2 átomos de hidrogênio, símbolo H, com um átomo de oxigênio, de símbolo O. Como ambos não querem perder seus elétrons, eles compartilham entre si, promovendo a ligação covalente ou molecular, formando, como produto final, a molécula de água, de fórmula química, H2O. Continuando a analisar a tabela, do lado direito de quem olha, temos a ligação metálica. Neste caso, esta ligação metálica ocorre entre átomos do tipo metais.
Ou seja, ambos os átomos querem doar seus elétrons, como ninguém quer receber, os elétrons de ambos os elementos são jogados um para o outro, isso faz formar uma espécie de nuvens de elétrons ao redor dos átomos. Esta nuvem formada pelos elétrons, acaba, meio que por pressão, juntando e mantendo unidos os átomos, formando a molécula de metal. Como podemos analisar, as ligações dependem do tipo de átomos e suas cargas eletromagnéticas, elétrons, prótons e nêutrons, existentes na ligação. Simplificadamente, podemos resumir em metal e não metal, igual a ligação iônica. Não metal e não metal, igual a ligação covalente. E metais e metais, igual a ligação metálica. Vamos agora ver a segunda forma de classificar as substâncias. Mas antes, já vimos que ela pode ser classificada quanto ao tipo de ligação. E, neste caso, pode ser do tipo iônica, tipo covalente ou molecular e, ainda, tipo metálica. Agora, vamos estudar a classificação quanto aos tipos de elementos químicos que formam a substância. Devemos recordar que, as substâncias são os materiais que possuem todas as propriedades físicas bem definidas, determinadas e praticamente constantes, ou seja, são formadas por átomos, moléculas ou aglomerados iônicos. A substância podem ser dividida em: primeiro, substância simples e segundo, substância composta, ou chamado de composto. A substância simples é a substância formada por um único tipo de elemento químico. Exemplos: gás oxigênio, O2, gás hidrogênio, H2, ferro, Fe, gás hélio, E, alumínio, Al, e tantos outros. Já no caso das substâncias compostas ou compostos, é a substância formada por mais de um elemento químico. Exemplos: água, H2O, álcool etílico ou etanol, C2H5O, amônia, NH3. Portanto, se a substância for formada por um único elemento químico, classificamos como substância simples. Mas, se ela for formada por dois ou mais elementos químicos, ou átomos, classificamos como substância composta. Podemos, ainda, classificar a substância quanto à forma que ela se apresenta, visualmente, para nós. Neste caso, chamaremos as substâncias de misturas. As misturas é o nome dado quando temos em um mesmo sistema mais de uma substância. As misturas não apresentam as propriedades, como os pontos de fusão e ebulição, bem como a densidade, constantes como ocorre com as substâncias isoladas. As misturas podem ser classificadas como mistura homogênea e heterogênea. Mistura homogênea é a mistura que apresenta uma única fase, ou seja, aspecto totalmente uniforme. Exemplo: mistura de água e álcool. Neste caso, a mistura apresenta uma única fase. Já, na mistura heterogênea, é a mistura que apresenta mais de uma fase visível. Exemplo: água e areia e água e óleo, ou ainda, óleo, água e areia. Neste caso, a mistura apresenta-se com aspecto visual descontínuo, ou seja com dois ou mais fases. Resumão da aula de hoje. Primeiro, as substâncias podem ser classificadas quanto às ligações químicas. E podem ser do ligação tipo iônica, do ligação tipo covalente e do ligação tipo metálica. Segundo, as substâncias podem ser classificadas quanto aos elementos químicos. E podem ser substância simples e substância composta. E temos as misturas, que ocorre quando temos dois ou mais substâncias presentes ao mesmo tempo. Mistura homogênea e mistura heterogênea. Valeu, queridos alunos e alunas. Até a próxima.